Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Camisa 8 e se é destaque no esporte cearense, tá aqui no nosso programa. E olha que a edição dessa semana tá muito especial porque vai ter muita resenha aqui, viu? Vamos falar muito de futebol, mas não é só isso não, viu? Hoje também tem basquete aqui no programa, então fica ligado que a edição de hoje promete. Bom, e pra gente começar, vamos falar de futebol cearense, né? O Camisa 8 recebe aqui nos estúdios do Grupo Cidade de Comunicação o ex-atacante Vinícius de Abreu, o Vini Maravilha. Fala, Vini, seja bem-vindo aqui ao programa. Irmão, obrigado, satisfação tá aí. Bom demais aqui pra gente ter essa resenha, Vini, uma semana especial pro futebol cearense, o Fortaleza aí disputando aí uma final de Sul-Americana. Eu queria que você falasse desse momento que o Fortaleza vive hoje em dia, Vini, porque é uma saga que, assim, quando a gente fala do Fortaleza hoje, a gente precisa pegar o recorte do que aconteceu nos últimos 7 anos. É um time que até 2017 estava disputando a Série C, e teve uma ascensão meteórica aí, né, com muitas conquistas, né, título de Série B, Copa do Nordeste, atual pentacampeão cearense. É assim, uma virada de chave assim, digna de um roteiro de filme, né? É verdade, né? A gestão é primordial nesse aspecto, né? Marcelo fez uma gestão sensacional e hoje Fortaleza está nesse momento extraordinário, justamente pela organização, né? A organização que o Fortaleza começou a ter no momento que ele desceu para a Série C, ele entendeu que deveria mudar, né? Então dessa forma ele foi crescendo e hoje ele vive um momento espetacular. É verdade, Vini. Quando a gente vê essa trajetória, né, e a gente vê esse momento especial, muita gente já crava que, para além de qualquer resultado, Fortaleza vive hoje o melhor momento da sua história. Você fala da importância da gestão, mas assim, eu queria que a gente falasse também sobre o trabalho do Vojvoda, né? Como é que você avalia o trabalho dele, como é que ele tem escrito ano após ano, inclusive com o fato de ele permanecer por longo tempo, porque a história do Fortaleza, acho que ela pode ser contada bem recentemente por esses dois trabalhos, né? O do Rogério Ceni, que deu esse up no clube, e depois o trabalho de consolidação dessa boa fase que foi com o Vojvoda, né? Bruno, falou da cereja do bolo, né? O Rogério foi o que construiu, foi o que organizou, juntamente com a gestão do Fortaleza, e o Vojvoda foi a cereja do bolo, onde modificou algumas coisas, né? Foi mais agressivo, né? Organizou mais a equipe, e hoje o Vojvoda sem dúvida o maior treinador que já teve no futebol, né, cearense, vamos dizer assim, né? Eu acho que o Vojvoda é um treinador moderno, é um treinador promissor ainda não está completo, né? A gente tem que pensar dessa forma, ainda não é um treinador completo, mas é um treinador que, para o futuro, vai ser um dos maiores treinadores do futebol mundial. E se a gente pensar o Fortaleza não só enquanto jogadores, diretoria, mas tem um componente que eu acho que é muito especial também, que é a torcida, né? E a gente viu muitas demonstrações nessa semana de amor da torcida por esse clube. O que a gente viu na última quarta-feira, no embarque do time lá para o Uruguai, para essa final da Sul-Americana, foi algo que chama muita atenção. Como é que você vê hoje esse encantamento que a torcida vê, essa relação de simbiose que existe entre a torcida e o time, principalmente quando a gente vê as festas bonitas no estádio, aquele clima de festa que existe hoje em torno do Fortaleza, a torcida de fato hoje abraçou, tem orgulho de toda a trajetória, até porque sofreu muito, né, Vinícius? E hoje tá colhendo o time viver um momento especial e de forma geral, porque também tem o Brasileirão agora pela frente, né? Sul-Americana passa a ser o passado e agora o Brasileirão para tentar, quem sabe, terminar um ano também numa boa colocação na Série A. Isso, você falou de torcida, né? A gente vê a torcida dessa forma, né, Bruno, desde a Série C. A torcida vem acompanhando a equipe e hoje a torcida, acho que é a maior torcida do Nordeste, eu vejo dessa forma, né? Porque a torcida apoiou no aeroporto, né? E ela está sempre acompanhando a equipe. Eu acho que agora a gente tem que pensar no brasileiro, né? Que agora a gente tem que correr para chegar entre os 4 pelo menos. É verdade. E seria também uma forma de consolidar o Fortaleza de fato nesse pelotão em termos de Campeonato Brasileiro, porque a essa altura do campeonato já dá para cravar que o Fortaleza vai seguir na Série A por mais um ano, né? E aí vai ser um recorde, né, Vinícius? 6 anos seguidos de um time cearense na era dos pontos corridos, né? O que passa a ser uma grande façanha, porque a gente está superando um pouco aquela lógica do passado do bate-volta, né? É o que a gente tem visto, por exemplo, com o Vasco da Gama, né? Um time que frequentemente tem disputado Série A, Série B, Série A, Série B, esse ano está perigando seriamente. E o Fortaleza dos times nordestinos foi o que teve uma trajetória mais sólida ao lado do Bahia. Só que o Bahia também teve um retorno para a Série B e voltou. E o Fortaleza, depois que chegou na Série A, se estabeleceu, né? Estabeleceu justamente pela gestão, né? A gente fala da gestão sempre porque essa maneira que o Fortaleza hoje vive e dá seguimento, né, no Campeonato Brasileiro foi devido à gestão, à organização, né? O Fortaleza se organizou, vai viver mais um ano. Eu acho que
né, devido a essas duas partidas que o Fortaleza teve, tanto diante do Bahia quanto do Vasco, se ele tivesse vencido, eu acho que ele estaria mais próximo dos 4. E eu vejo o Fortaleza muito forte ainda nesse Campeonato Brasileiro e eu tenho certeza que ele vai brigar pela Libertadores. Você falou da questão da gestão e tem um fator recente importante, que é a SAF, né? É um novo momento que o futebol brasileiro está vivendo e o Fortaleza aderiu a esse formato, tanto que já aprovou, a Assembleia aprovou praticamente por unanimidade a SAF. Como é que você vê, Vinícius, esse cenário hoje do futebol, onde a profissionalização está falando cada vez mais alto, hoje não tem mais aquela figura do dirigente amador. O Fortaleza é um exemplo disso porque os dirigentes são remunerados, têm dedicação exclusiva para o clube, para além de atividades profissionais. E hoje é o futuro do Fortaleza, é a SAF. Como é que você vê hoje o Fortaleza entrando nessa onda de clubes que no futebol brasileiro hoje aderem à SAF? A SAF do Fortaleza é totalmente diferente, né? A SAF geralmente ela entra num clube quando o clube está num estado de falência, né, um estado de dificuldade. Não, no Fortaleza é diferente, né? O Fortaleza ele vai vir com a SAF, o Marcelo vai continuar comandando como primeiro, né, da CEL. Então, CEO, né? Como chama, CEO, né? Então, eu acho que o CEO com o Marcelo vai ser a continuidade do trabalho que o Marcelo vem fazendo dentro do Fortaleza. É dessa forma que eu penso. As outras equipes não, porque estava em falência, né? Estava começando a entrar num estado muito difícil, né? E então a SAF entrou para poder dar uma organizada. O Vasco ainda está se organizando, o Bahia também está, mas no Fortaleza vai ser bastante diferente. Agora esse projeto do Botafogo também é interessante, porque hoje ele está aí, líder absoluto, com ampla folga na liderança, mas assim, não é uma SAF da noite para o dia. Ele pegou o time de fato numa situação delicadíssima na Série B, e aí ele foi ano após ano, já são quase 2 anos aí de SAF, e hoje é que está começando a dar frutos. A do Vasco mais recente, a do Bahia muito recente, e o time hoje está sofrendo, né, para estar lutando ali na boca da zona do rebaixamento para poder permanecer fora do Z4. Mas essa do Botafogo é interessante. Por enquanto é das SAFs que já estão há mais tempo, é a SAF que deu certo, né? Que deu certo, porque é difícil, a gente sabe, né, Bruno, que é bastante difícil você pegar um time com dívida, uma equipe com dívida, né? A SAF entra nessa equipe para poder organizar, muitas das vezes ela não consegue organizar a princípio logo de imediato. Então, acho que o Botafogo é um exemplo disso, né? O Botafogo começou a se ajustar, né? Hoje tem um campo extraordinário, que é o campo do Engenhão, trocou a sua grama, né? E hoje tapetinho, o Botafogo... como chama, tapetinho, né? Tá o tapete. Tapetinho é demais, tá o tapete, é excelente para jogar. Então, eu acho que o Botafogo é um exemplo disso, ele teve as suas dificuldades também, a gente tem que entender, mas hoje está na liderança e eu acho que vai ser campeão brasileiro. Beleza, saindo aqui do assunto Fortaleza, Série A, SAF, falando agora do Ceará, nosso outro representante cearense aí nas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Na tua visão, o que foi que aconteceu com esse time que não aconteceu, digamos de fato, né? Ele não, na Série B, ele em nenhum momento ele estava ali brigando pelo G4, sempre foi um time de meio de tabela, tanto que ele estacionou, né? Muito tempo que ele está ali no meio da tabela, não vai conquistar o acesso. Como é que você vê aí esse Ceará que começou um ano tão bem, conquistando o título da Copa do Nordeste, mas que na Série B o time... em meio a tantos processos, não conseguiu brigar pelo seu grande objetivo, que era buscar esse acesso? Na verdade, você falou da Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste foi um engano. Todo mundo foi enganado pela Copa do Nordeste, né? A equipe do Ceará não é equipe boa, né? Ganhou a Copa do Nordeste e aí todo mundo achou que a equipe do Ceará era uma equipe que poderia disputar a Série B e subir, né? A Série B é muito difícil. A gente tem que entender que a Série B não é brincadeira, tem que ter jogadores competitivos, né? Os jogadores não estão bem hoje psicologicamente. A gente sabia que o caminho ia ser um caminho doloroso e hoje o Ceará está onde está. Por quê? Porque você tem que tentar ajustar, né, logo no início. Não ajustou. Aí quando você tenta ajustar a equipe no início, no meio de uma competição, né, trocando 3 treinadores em sequência, aí o Mancini chegou, não vai chegar. Não vai chegar. O Mancini chegou para tentar ajeitar, mas não consegue ajeitar, então o Ceará está onde está merecidamente, porque não fez um bom Campeonato Brasileiro. E olha, te digo, Bruno, no próximo ano vai ser ainda mais difícil. E essa é a grande questão, falando do Ceará, né? 2024. Como é que vai ser o clube? Porque a reformulação, ela é gigantesca, não só de elenco, mas principalmente de diretoria. O Ceará está nesse momento aí captando dirigentes, né, nomes para poder compor o departamento de futebol. Essa semana foi confirmado aí o novo coordenador de futebol, Sanches, que já fez trabalho no Atlético Goianiense e no Bahia. E agora o Ricardinho também está chegando, um jogador que você conhece aqui de conviver no futebol cearense e tudo. Como é que você vê essa reformulação também no departamento de futebol? Porque talvez tenha sido, na minha avaliação, o ponto onde o Ceará mais falhou esse ano, que foi nas contratações. No Fortaleza você percebe ali que parece que tudo foi muito assertivo, né? Os nomes que chegaram deram conta do resultado, até porque existe um trabalho do Cifec,
o departamento de análise de desempenho que capta bem ali os jogadores para buscar esse retorno. E o Ceará, nenhum dos jogadores praticamente que chegaram deram conta aí do resultado e agora está chegando essa nova galera aí, juntamente com o Ricardinho, para tentar renovar, para que em 2024 o time possa ser mais assertivo nessas contratações, né? É uma oportunidade, né, de ajeitar na parte de diretoria. Eu acho que o Ricardinho sempre esteve dentro do clube, é um ídolo do clube, então a gente tem que entender que ele está iniciando, né, mas entende do clube. E eu acho que o Ceará está partindo para uma SAF também. Vou ser bem direto com você, porque o Ceará hoje está afundado em dívida, não tem organização. Você não pode contratar jogador se você troca o treinador. Graças a Deus o Mancini vai ser mantido, então ele vai pedir os jogadores com as suas características. Eu acho que é importantíssimo isso, você manter o treinador, né? Mas o Ceará, da maneira que está, né, vai ter, acho que, não sei, mas vai ter uma auditoria, né, vai ter um levantamento para ver, né, a situação que o Ceará está se vivendo. Então, espero que no ano de 2024, que vai ser muito mais difícil, acho que ele possa, né, melhorar em aspecto de diretoria, eu acho que é dessa forma, para que eu acho que possa tentar, porque vai ser difícil, Bruno. O ano que vem vai descer 4, né? Esse ano vai descer 4 para o ano que vem. E eu tenho certeza que vão ser 2 potências. Sim. Né? E aí vai piorar, né? Vai piorar, né? E vai ter que trabalhar muito para poder subir para a primeira divisão. Bom, Vinícius, vamos agora fazer o baú do Vinícius, deixando de lado as questões factuais, vamos falar um pouco da sua carreira, relembrar esses grandes momentos. Vinícius, o Vini Maravilha, Vinícius Maravilha, que marcou época aqui no futebol cearense, fez muito sucesso no Fortaleza final dos anos 90, início dos anos 2000, fez duplas de ataque memoráveis lá no Tricolor e tem atuações históricas. Relembrando aqui esses grandes momentos do Fortaleza, né, que foram momentos gloriosos, o Vinícius, quem não lembra daquele Vinícius de 2002 e tudo, o que ficou da tua passagem no Fortaleza, principalmente daquela fase dos jogos no PV, no Castelão, aquela geração que tinha ali Clodoaldo, Rinaldo, jogadores que você conviveu muito naquela época, o que ficou do Vinícius, o Vinícius ídolo do Fortaleza? Extraordinário, foi extraordinária a minha passagem pelo Fortaleza, foram momentos de crescimento da equipe, né? Uma equipe onde tinha Clodoaldo, onde tinha Sérgio, tinha Ronaldo Angelim, era uma equipe extraordinária, né? Que eu falo para alguns amigos que, no meu modo de ver, pela intensidade que a gente tinha, acho que é uma das melhores equipes que já teve no futebol, né, na equipe do Fortaleza. Então, foi um momento extraordinário, a gente viveu, né, momentos de felicidade, né, e eu sou muito grato à equipe do Fortaleza. Tem um jogo em especial que eu queria relembrar com você, que foi aquela vitória do Fortaleza por 2-0 sobre o Flamengo no Maracanã. Salvo engano, acho que era Júlio César o goleiro e você simplesmente destruiu o jogo, né? Fez os 2 gols. O primeiro, um golaço de placa, você recebe na direita, corta o zagueiro e chuta no ângulo de canhota. E foi um jogo memorável, né? E depois, na sequência, teve aquele golaço de falta. Relembra pra gente essa atuação. Onde é que você coloca na sua galeria de lembranças esse jogo? Fortaleza 2, Flamengo 0 no Maracanã. A atuação foi excelente. Não foi só minha, né? Eu fiz os 2 gols, eu fiz um excelente jogo naquele momento. Tinha o Júlio, tinha o Fabiano L, todos jogadores de seleção brasileira, mas a gente estava bastante focado, a gente aproveitou a oportunidade, né, e conseguiu sair com um grande resultado. Teve o segundo jogo aqui também, né? Tá aparecendo até o segundo jogo, teve o segundo jogo, a gente chegou também de 4-1. Justamente já na semana, já o jogo depois, a gente vai jogar contra o Flamengo de novo, então para mim é excepcional esse momento. Eu tenho certeza que, né, que a torcida vai lembrar sempre. E para fazer justiça também, você também teve uma passagem marcante pelo Ceará, inclusive talvez o jogo mais memorável, não sei se você concorda, foi aquela final de 2006 em que o Ceará tirou o tetra do Fortaleza, naquela vitória histórica por 2-0, você marcou o gol decisivo que você arranca pela direita, chuta cruzado, e relembra também essa conquista que você teve pelo Ceará em cima do Fortaleza, mostrando que você conseguiu fazer história com as 2 camisas. Graças a Deus, hoje eu tenho livre acesso nas 2 equipes, né? Pelo fato de eu ter trabalhado de uma forma, né, que determinou, né, títulos, né, em conquistas. Então, no Ceará foi excepcional. Por quê? Porque a gente começou a montar a equipe no início do campeonato, a gente tomou 2 goleadas do Fortaleza naquele momento, ninguém acreditava, mas a gente acreditava, era importante, né? E depois que a equipe se encaixou, a gente começou a não perder mais. Aí quando a gente já chegou no primeiro jogo da final, né, a gente já chegou completo, a gente já chegou compactado, com a equipe bastante entrosada, com jogadores experientes, né, o Jorge Henrique, Luiz Fernando, né, a gente tinha Juninho, então a gente tinha uma equipe bastante forte, o Adilson no gol, então naquele momento ali a gente estava melhor do que o Fortaleza.
Maravilha. Para a gente encerrar aqui, fala então um pouco de como é que está o Vini Maravilha hoje. Vini, que a gente tem visto você, depois que se aposentou do futebol, você fez um trabalho legal também no Ferroviário, foi auxiliar técnico e coordenador da base. E hoje a gente tem visto o Vini, inclusive, comentando na Crônica Esportiva, como comentarista, como é que está o Vini hoje, também fazendo às vezes de comentarista esportivo, como fez hoje com brilhantismo aqui no programa. Como é que está o Vini hoje? Fala aí dos seus projetos, assim, os planos aí para a atualidade. Tem alguns projetos mais para frente, né? A gente está, inclusive com o Daniel, estou conversando muito com o Daniel. Daniel Silva Barbosa, isso aí, com o David também, David né? Para que a gente possa fazer um projeto ali na Multi, né? A gente está tentando, né, organizar ali, juntamente com o Casqueiro ali. Então eu sou formado, né, em crônica hoje também, né? Crônica esportiva, fiz o meu curso, né? Então a gente está com um projeto radialista também, né? Isso, com certeza. Então eu vou dar segmento na carreira, né? Eu gosto dessa liberdade, entendeu, Bruno? Maravilha. Então é bom. Vamos lá. Teremos aí o Vinícius Maravilha, Vini Maravilha, comentarista esportivo, cronista, já é o nosso colega, né? Já está mais do que batizado aqui. Vini, obrigado demais pela participação hoje, foi muito bacana a nossa resenha. Sucesso para você, alegria receber você aqui no Camisa 8, seja sempre bem-vindo, viu? Obrigado, meu irmão, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade, estamos juntos sempre. Sabe disso. Isso. Falou? Camisa 8 faz uma pausa, mas volta já, fica de olho, tem mais resenha vindo aí. Até já. De volta com Camisa 8. O Ferroviário apresentou essa semana o Matheus Costa como técnico da equipe para a temporada de 2024. O novo técnico coral é natural de Curitiba, tem 36 anos e, apesar de jovem, já tem uma boa rodagem no futebol brasileiro nessa sua curta, porém promissora carreira. Ele passou por equipes como Paraná, Confiança, Paysandu, Operário Ferroviário do Paraná, Barra de Santa Catarina e também o Santo André. O seu último trabalho foi no Floresta no fim do ano passado, na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Matheus Costa está aqui com a gente para bater um papo aqui no Camisa 8. Matheus, seja muito bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. A todos os telespectadores. Satisfação estar aqui no Camisa 8 conversando com vocês. Maravilha. Matheus, você chegou essa semana aqui no Ferroviário, no último fim de semana, sábado. Teve uma semana inteira de trabalho pela frente para conhecer a estrutura, um pouco também do trabalho que o Ferroviário fez esse ano. Quais são as primeiras impressões aí desse primeiro contato aqui com o seu novo clube? Muito positiva. Desde o momento em que a gente acertou a minha vinda, eu fiquei por telefone conversando com o clube para já iniciar o planejamento para a temporada de 2024, mas nada melhor do que estar presencialmente, né? Então, foi uma semana muito importante para nós, para eu realmente visualizar juntamente com todos os profissionais do clube, para a gente já ir planejando a nossa temporada de 2024, que é muito importante, né? Um calendário cheio e muito promissor, que com muito trabalho a gente espera continuar escrevendo essa história bonita que o Ferroviário escreveu nessa temporada de 23, dar sequência a esse trabalho. Agora, interessante que você chegou nessa semana, e foi uma semana que você foi apresentado à imprensa e também teve muitas conversas com a diretoria, você conversou bastante com o Raul Santos, que é o executivo de futebol do clube, e o Ferroviário está naquele momento de montagem do elenco para 2024. A gente tem visto ao longo da semana o Ferroviário anunciar reforços, né? Pelo menos até o meio de semana passado eram pelo menos 6 jogadores novos que estão chegando aí para a temporada de 2024. É um time que vai passar por um processo de reformulação. Como é que é para você chegar num clube onde você vai pegar um trabalho do zero, pensando na temporada seguinte, né? Não vai assumir o comando ali da metade para o final. E vai ter a possibilidade de praticamente, junto com a diretoria, montar as peças, né? Para poder montar, já que o Ferroviário vai ter uma cara nova, já que o elenco deu uma renovada bem considerável em relação ao time que jogou a Série D esse ano, né? Sem dúvida alguma, é um trabalho em conjunto, né? Então, todos nós estamos dando as nossas opiniões e em um consenso a gente está definindo, né? O mercado neste momento está muito inflacionado, tem competições ainda sendo disputadas no Brasil, então a gente tem que ter um pouco de paciência, estar muito atento ao mercado para a gente continuar fortalecendo o grupo. Acho que em um primeiro momento o nosso grande objetivo foi a prioridade na permanência de alguns atletas que foram muito importantes nessa temporada, e agora a gente vai para um segundo momento que é realmente analisar e captar esses reforços para manter essa qualificação de elenco. Bacana, você falou da qualificação do elenco, a gente fica já na expectativa de saber qual vai ser a cara do Ferroviário em 2024, pensando principalmente nos objetivos que o time tem pela frente.
Porque eu acho que esse ano a gente comentou várias semanas aqui, recebendo os convidados, o próprio Ciel, os treinadores que vieram aqui ao longo da temporada, destacaram muito que os treinadores e também os jogadores, melhor dizendo, falaram muito desses objetivos do Ferroviário que foram alcançados, porque o time garantiu vaga na Copa do Brasil, está na Copa do Nordeste aí, lutando pelo menos na fase preliminar para chegar na fase de grupos, e tem a vaga na Série C, que foi o principal objetivo alcançado, né? Além do acesso, o título. Para 2024, os objetivos também são os mesmos, porque envolve acesso, claro que o Ferroviário vai lutar pelo acesso, e também campanha no Cearense. E eu queria falar justamente sobre o Cearense, porque tem ainda um componente especial para o Ferroviário, que é a tentativa da quebra de um jejum aí de 29 anos. Né? Como é que é para você chegar no clube que está sedento por títulos estaduais? Porque o Ferroviário cumpriu a meta dele nacional, mas o torcedor coral também sonha com esse título estadual, mas a concorrência a gente sabe que é pesada, né? Tem o Fortaleza, atual pentacampeão, e o Ceará que também vai beliscar. Mas como é que é chegar nessa disputa, já que você já conhece um pouco do futebol cearense, passou por aqui no Floresta, então já viu de perto como é que Ceará e Fortaleza atuam, né? Eu vejo que é um grande desafio, tem grandes adversários disputando também o cearense, e vejo também que nós temos que pensar grande é a altura do Ferroviário. Então, não tem como vir para o Ferroviário e não pensar em título, não pensar em conquistas, né? Então eu sou mais uma pessoa, mais um profissional que não vou descansar enquanto não atingir esses objetivos, né? É um grande desafio, mas com a convicção, levando muito em consideração a história e a tradição do Ferroviário, que nós temos condições de conquistar grandes coisas aqui pela frente. E o que é que você tem visto aí das suas conversas com a diretoria ao longo da semana, né? Em relação até onde o Ferroviário pode ir em relação à questão orçamentária para montar esse elenco? A gente sabe que o principal nome da equipe, sem dúvida, é o Ciel, mas assim, a gente vê pelo perfil das contratações ainda jogadores modestos que estão buscando projeção no futebol, jogadores jovens, né? Eu queria que você falasse um pouco do perfil de elenco que o Ferroviário deve ter, já que ele tem um jogador super experiente que é o Ciel de 41, que vai fazer 42 agora em 2024, mas pelo que a gente vê até aqui, jogadores jovens, ainda promissores, muitos ainda oriundos do futebol cearense que saíram e voltaram, né? O que você pode traçar assim do que você já conversou com a diretoria sobre o perfil desses novos reforços do Ferrão? Manter a mesma atitude e o mesmo comprometimento desse elenco que foi formado, né? Acho que nós temos que entender a realidade financeira do clube, não vamos fazer loucuras, porque acho que é muito mais importante do que a questão financeira o cumprimento com aquilo que foi acordado. E um dos grandes segredos do sucesso do Ferroviário este ano foi, sem dúvida alguma, cumprir com aquilo que foi acordado. Então, nós temos que entender a realidade financeira e ter a capacidade de manter o nível do elenco como foi este ano, sabendo que teremos grandes desafios. Acho que parabenizar o clube pelas grandes conquistas da permanência de alguns atletas que foram fundamentais por essas conquistas nessa temporada. E aqueles atletas que acabaram não ficando, a gente tentar substituir a altura de acordo com a nossa realidade financeira. É um trabalho difícil, mas com o trabalho de todos, a gente acredita que a gente tem a capacidade de manter um elenco tão competitivo quanto foi este. Bacana. Agora, pelo que já tem sido conversado com a diretoria, do elenco de 2023 já está zerado, né? Quem tinha que ficar já ficou, ou ainda existem conversas pendentes aí com alguns atletas que ainda pode ficar para 2024? Porque a gente viu que a maioria dos que estavam aqui ou renovaram o contrato ou já foram embora, mas sempre tem aquela dúvida em relação a um outro jogador que de repente está esperando um pouco mais, está demorando um pouco mais a negociação. O Ferroviário continua ainda na expectativa de contar com um ou outro jogador do elenco de 2023 que ainda não renovou para 2024? Não podemos definir 100% essa pergunta com relação que já definimos tudo. Tem algumas situações em aberta, como tem outras situações também que nós estamos analisando no mercado. O importante é frisar que atletas fundamentais a gente conseguiu a permanência, né? Talvez um ou outro a gente possa ainda reverter alguma situação, mas hoje nós estamos olhando para atletas que não estavam atuando aqui. Bacana. E como é que está o planejamento do Ferroviário em relação à pré-temporada? A gente sabe que a gente ainda está aqui gravando o programa aqui no final de outubro, finalzinho do mês de outubro, mas o Ferroviário ainda tem um longo caminho pela frente. Tem um mês de novembro inteiro, dezembro inteiro, o time só volta a campo em janeiro. Você veio essa semana aqui, mas já está voltando para depois retornar para
para a pré-temporada no final de novembro. Como é que está esse planejamento das próximas semanas aí? Isso, a nossa ideia é iniciar a nossa pré-temporada de forma oficial, os treinamentos, dia 22 de novembro. Vamos ter esse término de novembro, então, todo o mês de dezembro e o início de janeiro, para possivelmente a gente iniciar o ano no nosso primeiro jogo, que é a pré-Copa do Nordeste. Então, a gente sabe da importância, até pelo poderio financeiro, que a Copa do Nordeste, na entrada de grupos, pode nos trazer. Então, a nossa preparação vai ser, a princípio, aí, no mínimo 5 a 6 semanas. Estamos esperando o calendário da pré-Copa para a gente se preparar da melhor forma possível, para a gente estrear muito bem e, se Deus quiser, a gente concretizar a nossa permanência na fase de grupos da Copa do Nordeste. Bacana. Sobre esse elenco de 2023, eu queria falar um pouco mais sobre a questão do Ciel. Como é que você vê a importância desse jogador para o clube? Acho que você acompanhou tudo que ele representou para o Ferroviário esse ano e também viu de perto quando você estava lá no Floresta. O que você pode falar desse jogador? Acho que não teve ainda esse contato, não sei se já teve esse contato com o Ciel, mas assim, saber que pelo menos a gente percebeu em 2023 que para o Paulinho Kobayashi, o Ciel era quase que um treinador dentro de campo, no sentido de que ele de fato exerce uma liderança muito importante. Mas o que dizer desse jogador que está chegando aí aos 42 anos de idade, parecendo um garoto ainda? É um jogador que sem dúvida vai ser um pilar para o clube no próximo ano. Eu queria saber as suas impressões a respeito do Ciel, esse cara que já virou um ídolo da torcida coral. O Ciel foi uma grande conquista para o clube, né? A permanência dele, eu sei. Eu que estou no mercado, eu sei da valorização diária do Ciel. Então, a renovação dele para o Ferroviário foi uma grande conquista. Para mim é um privilégio trabalhar com um atleta de alto nível como é o dele. Uma das minhas primeiras ligações, já tive a oportunidade de jogar contra o Ciel diversas vezes. Então eu sei do talento, da qualidade e da capacidade toda que ele tem. E uma das minhas primeiras ligações após o meu acerto ao Ferroviário foi justamente com ele, para realmente tentar entender mais um pouco do clube. Uma coisa que me chamou muita atenção, esse interesse dele de dar continuidade aqui no seu trabalho com o do Ferroviário, me fez isso olhar de uma forma muito positiva, né? Porque o Brasil inteiro praticamente querendo ele e ele querer continuar aqui é porque alguma coisa tinha. E eu justamente conversei com ele, fiquei muito feliz num primeiro momento da nossa primeira conversa e sem dúvida alguma, assim como o torcedor espera muito dele nessa temporada de 24, todos nós esperamos, né? Então, cabe a nós montar uma equipe muito competitiva, que a gente sabe que a gente tem um definidor de jogadas lá que é altamente qualificado, que pode resolver a qualquer momento a nossa situação. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouco também, Matheus, sobre o seu último trabalho lá no Floresta. Foi uma passagem curta, mas bastante intensa. Você pegou ali a reta final da Série C, o time estava numa situação muito delicada, lutando contra o rebaixamento, e terminou a temporada com o objetivo alcançado, naquele momento ali, que era a permanência, né? Tava o risco real de rebaixamento, você foi lá, juntamente com a comissão técnica, ajudou o clube a sua permanência. Como é que foi a passagem por lá? Como é que você avaliou essa passagem? Porque foi a sua primeira aqui no futebol cearense. Foi um grande desafio. Eu sabia do pouco tempo que eu tinha. Eu vejo que a chegada de um treinador, ela parte de dois princípios. Ou é um trabalho de continuidade ou é um trabalho de ruptura. Se eu comparar os dois momentos meus, a minha primeira vinda aqui para Fortaleza, eu vim em um trabalho de ruptura, né? Acabou encerrando um projeto com um treinador devido aos resultados e eu precisava chegar em pouco tempo e reverter essa situação o mais rápido possível. Então foi um choque naquele momento que eu tive que fazer com que o grupo reagisse para sair daquela situação e fico muito feliz que tenha dado resultado, tenha dado certo, né? Até encerrando a Série C na melhor classificação da história do clube, né? E esse meu novo trabalho hoje é um trabalho de continuidade. É um trabalho muito bem feito que foi realizado na temporada 23 e a gente espera continuar, obviamente, com algumas mudanças, o que é natural, mudança de elenco, mudança de comissão técnica, mas sabendo tudo que o clube vem fazendo para a gente continuar escrevendo essa história muito vitoriosa que foi na temporada de 23,
agora com esses grandes desafios que nós temos pela frente na temporada de 24. Ainda sobre o Floresta, rapidinho, só um esclarecimento. O que foi que rolou assim, em relação à continuidade ou não do trabalho? Já que você fez um bom trabalho, cumpriu o objetivo do clube, mas não ficou para a temporada seguinte. Foi uma questão mais de acordo da diretoria, que queria mesmo a troca, não houve um acordo para a sua permanência? O que de repente aconteceu para que você não continuasse, já que a impressão que você deixou lá foi muito positiva? Não, o clube tinha total interesse da minha continuidade, da minha renovação, porém como o término da temporada se encerrou logo após a última rodada e só recomeçaria em dezembro, né? Teve esse período ocioso. E nesse período ocioso eu retornei para casa e acabou surgindo esse convite do Ferroviário que eu vi com muito bons olhos, né? Por toda a história, a tradição e conquista recente que o clube teve. Foi um calendário que me chamou muita atenção, essas competições que o Ferroviário tem na temporada de 2024 e a força da camisa, né? É uma coisa que, desde a primeira ligação, com a possibilidade da vinda até a concretização, sem dúvida alguma, foi um momento que eu fiquei muito ansioso porque eu queria muito que concretizasse realmente. Bacana. E para finalizar, manda um recado então para a torcida coral do que esperar então aí do Matheus Costa agora no clube. Queria que você se dirigisse para a torcida. O que é que a gente pode esperar do Ferroviário e principalmente do seu trabalho agora em 2024? Primeiro, parabenizá-los por toda a festa. Eu tive a oportunidade de assistir a final, que concretizou no título, de forma invicta. Então, sem dúvida alguma, o torcedor fez parte dessa campanha por tudo que eles realizaram. E eu espero da mesma forma, tudo que eles fizeram pelo clube, eu possa fazer por eles também. Então, a partir de agora, sou mais um torcedor, mais um profissional que conto muito com o apoio e com a torcida deles para que a gente continue tendo sucesso. Maravilha, esse então o Matheus Costa, novo técnico do Ferroviário que veio aqui no Camisa 8 nessa semana que ele chegou ao clube. Então, desejar muito sucesso na sua caminhada agora, que você possa trazer muitas alegrias ao torcedor coral na próxima temporada, viu? Obrigado, Bruno. Valeu, Matheus, até a próxima. É isso, o Camisa 8 vai fazer uma pausa, mas volta já já com mais bate-papo especial. O programa de hoje está muito legal, a gente volta já já. Camisa 8 está de volta e agora para falar de basquete, hein? Nessa última semana começou o NBB, a Liga Nacional de Basquetebol, e quem segue representando o nosso estado por lá é o Fortaleza Basquete Cearense CFO, que está indo agora para a sua 11ª participação. O time fez 2 jogos essa semana e agora vai partir para o seu primeiro jogo em casa na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, às 8 da noite. E para bater um papo com a gente aqui, o Camisa 8 recebe agora o ex-jogador Felipe Ribeiro, o novo supervisor técnico do Carca Lion, e o Christian Aveski, ele que é do marketing da equipe. Sejam bem-vindos ao programa. Filipão já é de casa, já veio aqui. Obrigado, viu, Bruno? Tá? Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui na TV Cidade, no Camisa 8, e falar um pouquinho aí dessa nova temporada do basquete cearense. Christian também chegando pela primeira vez. Seja bem-vindo, tá, Christian? Obrigado, brother. Bom demais. Vamos falar então desse Carca Lion, que já começou aí muito bem a temporada, né? Começou estreando no NBB, principal liga de basquete do nosso país, com vitória, e agora está se preparando para o seu primeiro jogo em casa, Felipe. Antes de mais nada, antes de falar sobre esse jogo, eu queria falar da grata surpresa, Felipe, que foi ver você voltar para o Fortaleza Basquete Cearense. Você fez uma história linda como jogador, se aposentou no basquete, teve aquela despedida que a gente estava lá, acompanhou tudo de perto na temporada passada, jogo de despedida, camisa eternizada. E aí, como é que foi esse convite para retornar ao clube agora para atuar ali naquela comissão técnica, digamos assim, que está ajudando o Carca Lion? É verdade, eu fiquei muito feliz, assim, muito honrado pelo convite. Até quando eu jogava, eu sempre brincava ali que eu era tipo um zelador, eu poderia fazer de tudo para ajudar com a equipe. O ano passado, quando eu voltei da Itália, eu acabei ficando 1 ano como comentarista, comentei jogos da NBA, comentei jogos do NBB. E agora eu tive essa proximidade de volta com a equipe que eu amo, a equipe do meu coração. A cidade de Fortaleza que eu escolhi para morar, e eu estou muito motivado, assim, muito empolgado. A gente fez uma equipe bastante competitiva, já que o nível da competição subiu demais. Hoje são 19 equipes disputando o NBB. Então o Fortaleza Basquete Cearense CFO tem uma ambição grande nessa temporada, e eu espero ser um dos pilares que vai ajudar a fazer fora de quadra agora uma outra função. Assim, estou aprendendo muito, o Cris me ajuda, o Thales me ajuda, Zé Roberto, enfim, Bial, todo mundo me ajuda, mas eu estou muito motivado. Bacana. Agora, Christian, fala um pouco pra gente como é que tá o trabalho aí de mobilizar a torcida do Carca Lion
para fazer do CFO sempre um caldeirão? A gente sabe que o ginásio do CFO é gigantesco, né? É um dos maiores do Brasil e para muitos o principal do país, né? Quando a gente viu a gente trouxe recentemente aqui a questão de um mês o Flávio Explica, que falou muito que para ele é o principal ginásio do Brasil padrão NBA. E como é que fazer para fazer aquele estádio ser sempre um grande aliado do Carcalaio, como sempre foi desde a época do basquete cearense? Ok, Bruno. Rapaz, essa temporada nós estamos com várias frentes para a gente trazer o sócio-torcedor continuando indo para o nosso CFO. Nós criamos um ingresso corporativo, ou seja, empresas que adotam o nosso basquete, compram os ingressos, dão para os fornecedores, dão para os colaboradores. Criamos um ingresso social, que as empresas adotam comunidades para que as crianças e os jovens possam ir. E, sobretudo, né, nós estamos expandindo as nossas vendas, saindo do dia do jogo, estamos vendendo ingressos em redes de nossos supermercados, estamos vendendo ingressos em shopping center, estamos trabalhando muito com as mídias sociais. Hoje o engajamento do jovem, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, fazendo gincanas, enquetes. A ideia é que o CFO seja o maior caldeirão da América Latina. A ideia é essa. Com um match day todo novo, renovação do piso de quadra, nova comunicação visual, né? A gente trabalhar o entretenimento desse jogo, para que possa ir pai, mãe, filho, né? Para que possa ir casal, para que possa ir aquele que torce realmente pelo nosso basquete. A ideia, eu disse para o nosso amigo Felipe, é que a gente tem uma média superior, olha só, superior do que Corinthians, Flamengo e Vasco. Maravilha. A ideia é essa. Para ser o clube de melhor média de público a referência né? no NBB. No NBB. Porque nós temos um equipamento de primeiro mundo, ele é confortável, ele é amplo, ele tem um piso maravilhoso, né? É ótimo de nós vermos esse jogo e só falta a gente trazer, né, esse público que estava mais ou menos adormecido e com esse investimento feito em quadra, comissão técnica, supervisão técnica, nós vamos performar melhor. Bacana. Agora, voltando para você, Felipe, falar uma coisa também importante, que é essa nova cara do basquete cearense. Você está vendo aí porque você conhece como poucos cada uma das peças que passaram pelo basquete cearense nos últimos anos, só que agora a gente vê um basquete praticamente todo renovado em termos de elenco. Inclusive jogadores referências como já você, que já estava até pouco tempo, o Rachon, o Davi Rosseto, o Soares hoje não estão mais na equipe. Hoje a gente vê um clube que tem caras novas. Queria que você falasse um pouco do pouco que você já, desde que você retornou ao clube, dessa nova cara do basquete cearense renovado, mas renovado com atletas jovens e também nomes experientes como o Douglas, né? Hoje o capitão ala pivô da equipe. É verdade. Só para completar o assunto anterior, a gente já foi recorde de público no NBB. Sim. E recorde de público numa partida só. A gente já conseguiu lotar o Paulo Sarasate por algumas vezes e também lá no CFO a gente fez grandes jogos assim. Isso é agradecer muito ao nosso torcedor, a cidade, Fortaleza, enfim, todo fortalezense que abraçou a equipe de uma forma magnífica e a gente espera repetir isso aí nessa temporada. E com um elenco bem recheado, um elenco bem completo, assim, da temporada passada, para você ter uma ideia, Bruno, ficou só o Dexter, o Samuel e o Gabriel. Esses dois últimos aí eram jogadores ainda que estão se desenvolvendo. E vieram praticamente 8 jogadores de fora, sabe? Vieram 3 americanos bons de bolas, 2 americanos, né? Porque o Dexter continuou. Trouxe o Sebastião Orresta, que é um armador argentino, Douglas Nunes, Felipe Queiroz, Ed. A gente acredita que essa equipe aí, ela tá bem encorpada, assim, para fazer um bom campeonato, assim, tentar mesmo assim colocar essa equipe no topo da tabela, sabe, sem nenhuma previsão, sem nenhum desafio e tudo, mas a gente sabe que a gente está preparado, assim, equipe tem de onde tirar, sabe, Bruno? Eu acho que eu estou muito empolgado, assim, para ver os resultados dessa equipe. Agora, Christian, um clube, né, como o basquete cearense, para jogar um NBB, ele precisa de muito investimento. Para estar numa liga que só estão os melhores, a elite do basquetebol nacional, não é fácil. A gente sabe que o basquete cearense, o Fortaleza do basquete cearense, a cada ano ele vive esse processo de afirmação de saber se vai dar certo continuar ou não. Hoje, claro, ele conta com uma parceria sólida do Fortaleza Esporte Clube para saber que dá para fazer um investimento a longo prazo. Como é que é para você esse desafio de a cada temporada buscar justamente essa sobrevivência para que o basquete cearense seja um time de longuíssima duração, como tem sido até hoje? Por mais que ele já tenha passado dificuldades financeiras, já são 11 anos na ativa, é um projeto já duradouro, o maior do Nordeste. E hoje o basquete cearense tem 2 grandes parceiros, o Fortaleza Esporte Clube e o CFO
via governo do estado, o equipamento do governo do estado também, que tem sido fundamental nessa parceria. Qual a importância desses dois parceiros para essa continuidade de trabalho de um projeto que vem desde 2011, 2012 com o Bial? Ótima pergunta, Balacó. Nós podemos colocar que esporte, né, são 3 pilares. É você ter patrocínio, é você ter programas que captam recursos novos e você ter informações para você trazer novos patrocinadores. Fortaleza é uma nação, é o maior time, é o Lion, não tem jeito, né, como a gente diz. É uma parceria sólida, o Paz acredita muito nesse projeto, está conosco, dá o suporte na área financeira, infraestrutura, a parte de mídia, tecnologia, então, muito bom. CFO nem se fala. Tanto que hoje nós somos naming rights Fortaleza Basquete Cearense, CFO, que essa parceria é muito importante em termos de quê? De fornecer uma infraestrutura e a gente aproveitar o nosso estado. A gente trouxe esse ano 5 parceiros novos, Balacó, para nos dar uma infraestrutura de academia, alimentação, parte médica, fisioterapia, para que o atleta performe. Isso é importante saber. Esporte também se faz de parceria, né? Então, nunca na história aí desses últimos 5 anos, o Fortaleza Basquete Cearense teve tantos parceiros que dessem suporte. Isso dá uma garantia para os atletas e o parceiro recebe também, né, esse impacto nos atletas, nos nossos torcedores, e é uma via de mão dupla. E nós estamos buscando fontes novas de receita. Nós vamos lançar uma linha Fortaleza Basquete Cearense para o jovem, uma linha jovem basqueteira. Nós vamos trazer o sócio torcedor Carcalaio, que tem muita gente de 2011 que tem saudade dele. Esporte é isso, gente. É a gente buscar formas novas e consolidadas para financiar performance. Agora, projetando o próximo passo aí do basquete cearense, Fortaleza Basquete Cearense /CFO, terça-feira, 8 da noite no CFO, estreia do Carcalaio em casa. Já fez 2 jogos lá em São Paulo, está voltando para casa agora. Como é que está a expectativa para esse primeiro jogo em casa, esse reencontro com a torcida depois de quase aí 1 ano da temporada passada? Fala um pouco para a gente essa energia para transformar o CFO terça-feira naquele caldeirão para empurrar o basquete cearense nesse jogo de terça-feira, 8 da noite no ginásio do CFO ali ao lado da Arena Castelão. Felipe. A expectativa é a melhor possível, a gente sabe que vai enfrentar uma equipe muito bem qualificada, que é o Bauru, que já vem de 2 vitórias também. Sempre foi uma pedra no nosso sapato, mas aí eu quero ver também como é que vai ser portar os jogadores aqui na hora que eles entrarem no ginásio daquele tamanho, ver toda aquela estrutura. Tenho certeza que a gente está preparado para fazer uma festa bacana, uma festa não só dentro da quadra, mas fora de quadra também. Conseguir lotar aquele CFO, eu sei que é muito difícil, mas se a gente conseguir já logo no primeiro jogo, dar o primeiro passo, fazer uma identidade legal, eu tenho certeza que vai ser uma temporada brilhante, uma temporada, Bruno, que a gente pode fazer história. Bacana, Christian. Então vamos passar o serviço para quem está nos acompanhando para como fazer para acompanhar o jogo do basquete cearense, Fortaleza Basquete Cearense /CFO, próxima terça-feira, Fortaleza Basquete Cearense e Bauru, um grande jogo aí do cenário nacional. O Bauru vem de uma escola fortíssima lá do interior de São Paulo, a gente sabe que ali é o grande centro do basquetebol brasileiro. Como acompanhar hoje? Como é que é o acesso do torcedor em relação aos ingressos, os setores que vão estar liberados? Conta aí tudo para quem está nos acompanhando. Certo, Balacó. Gente, para esse jogo, né, vocês já podem acompanhar e podem comprar os ingressos na bilheteria virtual. Que vocês entrem no app ou no site Bilheteria Virtual. Já tem o card do nosso jogo, já tem todos lá os nossos setores, arquibancada, Premium e VIP, que você pode comprar. Cartão de crédito, cartão de débito, Pix. Lançamos o ingresso família, que o pai pode levar o filho ou a mãe pode levar a própria filha, pagando um ingresso só. A gente quer trazer famílias para esse grande espetáculo. No dia dos jogos, nós vamos ter 3 bilheterias abertas, você pode comprar. Entre nas nossas mídias sociais, no Instagram, Facebook e no TikTok, que tem um link para vocês comprarem os ingressos em outros pontos de venda. Esperamos que a gente tenha aproximadamente aí 200 mil pessoas no dia 31, É isso Balacó. aí, com certeza. 200 mil pessoas. Para fechar então, Filipão, convida a galera para acompanhar o jogo terça-feira. Você que tem o seu cargo de comissão técnica, mas eu tenho certeza que você vai ser um embaixador também do Fortaleza Basquete Cearense para divulgar cada vez mais o clube nas escolas, nos projetos sociais que o basquete cearense tem, né, para além do esporte em si ali, que o clube pratica no NBB. Convoca então todo mundo, você que vai ter um papel fundamental de
é comissão técnica, mas é também uma pessoa que é a cara do basquete cearense aí perante a sociedade, né? Obrigado, Bruno. Gostei do embaixador. Então, quem está aqui querendo ver um jogo de basquete, terça-feira, às 8 horas, no CFO, vai ter um grande espetáculo. Fortaleza Basquete Cearense CFO contra Bauru. Espero todos vocês lá. Um grande jogo, muita emoção. Vamos lá, leva a família, filho e tudo mais. Vamos torcer. Bacana, é isso, Christian. Sucesso. Obrigado. Que terça-feira seja um jogo aí de casa cheia. E a gente vai ficar sempre aqui acompanhando o basquete cearense, divulgando as conquistas, as vitórias. E logo, logo a gente se encontra de novo. Obrigado pela presença, Obrigado, tá? Botó. Valeu. Filipão, você é de Bruno, casa, tá sempre por aqui sempre também. uma honra estar aí com você. Obrigado, viu, gente? Muita alegria receber você aqui. É isso, gente. O programa de hoje está chegando ao fim, mas não esquece, viu, que o Camisa 8 é multiplataforma, viu? Estamos na tela da TV Cidade e também no YouTube, hein? Segue a gente lá no nosso canal, que é camisa8.oficial. Esse também é o nosso endereço no Instagram, camisa8.oficial. A gente também está lá no TikTok, o endereço é camisa8oficial. E claro, lembrando, viu, toda a cobertura completa da final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e LDU. Segue a gente lá, e tá tudo lá, os detalhes da repercussão dessa grande decisão da Copa Sul-Americana, Fortaleza e LDU, camisa8.oficial. E claro, você confere todas as notícias no nosso GC+, o endereço é gcmais.com.br/camisa8. A gente vai ficando por aqui, mas lembrando, todo domingo a gente tem programa do Camisa 8 aqui, 9h30 da manhã até as 10h15 da manhã, muita informação aqui no seu Camisa 8. Tenham todos um ótimo domingo e até a próxima semana.